Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Muito bom dia para você ligado no Meio-Dia Paraná. Estamos chegando com imagens da PR-445, perto de Hererê, daquelas fendas das rachaduras que surgiram no acostamento. Meio-Dia Paraná mostrou ontem e nessa quinta-feira, equipes do DR do Governo do Estado apareceram por lá para fazer os primeiros reparos. Mas a situação ainda está perigosa. Cones foram colocados ali para isolar o acostamento. Já já, o Meio-Dia Paraná vai explicar para você o que será feito para tentar conter essas rachaduras. Já no trânsito urbano da nossa cidade, a notícia vem de uma região cheia de clínicas. Tem novos semáforos ali na esquina da Borba Gato com a Mato Grosso. Daqui a pouco, também informações ao vivo de lá. Muito bom dia para você que está nos acompanhando e meu bom dia também para Kathleen Tanã, que está ao vivo mais uma vez em Jataizinho, acompanhando as consequências do reservatório que se rompeu ontem por lá. Kathleen Tanã, seja bem-vinda. Bom trabalho para você. Oi, Alberto, um ótimo dia para você, para quem está com a gente. Eu não te ouço, mas passando informações aqui de Jataizinho, parte da cidade já está com abastecimento de água normalizado. Muitos ficaram aí 24 horas sem abastecimento de água potável, depois do rompimento desse que é o principal reservatório da cidade. Os moradores que foram afetados pelo rompimento na madrugada de quarta-feira passaram a última noite na casa de vizinhos e parentes. Foram 3 famílias que precisaram desse apoio, porque não conseguiram ficar em suas casas, que foram completamente destruídas. Segundo essas famílias, o município já está providenciando imóveis para que eles possam passar os próximos dias e, quem sabe, ficar nesses imóveis de forma permanente. Daqui a pouquinho a gente volta, tem reportagem completa, tem entrevistas também com moradores, como eles estão se virando, esses que continuam sem água potável. É daqui a pouco, direto aqui de Jataizinho. Alberto. Obrigado, Kathleen Tanã, ao vivo em Jataizinho, mais uma vez, ao vivo lá nessa quinta-feira. O Meio-Dia Paraná vai trazer também o arrombamento de mais uma loja em Londrina, de uma revenda de eletrônicos ali na Rua Sergipe. Muitos estragos, prejuízos por lá. Um atentado a tiros contra um pastor que chegava em casa na zona norte da nossa cidade. E uma polêmica na região. Vereadores de Itambaracá querem criar auxílio de alimentação de R$1.000 para eles mesmos. E aí, o que você acha disso? Espaço aberto para nossos telespectadores mandarem mensagens avaliando a proposta. Afinal, vereador deve ter auxílio à alimentação? Escreva para o nosso aplicativo e tem também o WhatsApp, o 999725178. Veja também, Sanepar terá que fazer calçadas no Igapó 3 e no 4, ali na região da Avenida Castelo Branco. E também perto desse ponto da nossa cidade, entre os lagos 2 e 3, tem atraso em obras. Vanessa Navarro, bom dia para você. Bom dia para você também, Alberto. Bom dia para todos. Mais um atraso, né? Dessa vez a gente está falando aqui da revitalização do aterro do Igapó, a praia dos londrinenses. Essa obra devia ter sido entregue no mês passado. A empresa já tinha conseguido mais prazo até o começo de abril, mas pelo andar dos trabalhos aqui, tudo já indica que não vai dar tempo de cumprir esse cronograma, até porque a empresa já andou sondando a prefeitura sobre mais prazo, está pedindo também mais dinheiro para terminar essa obra, tudo aquilo que a gente tem visto em tantos serviços públicos, né, tantas obras públicas aqui na cidade. Daqui a pouco a gente te fala mais um pouco, então, como é que está o andamento dessas obras, mas já dá para ver que os londrinenses, Alberto, vão ter que aguardar bastante ainda para ter esse espaço público como todo mundo espera. Daqui a pouco os detalhes daqui. Até daqui a pouco, Vanessa. Agora, 25 graus em Londrina, tempo um pouco mais firme se comparado aos dias anteriores, mas ainda com muitas nuvens. Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023. O Meio-Dia Paraná já começou e retorna logo após o intervalo.
Agora, 11h52, seja muito bem-vindo ao seu Meio-Dia Paraná. Um pastor foi vítima de um atentado na noite passada no Jardim Primavera, na zona norte de Londrina, ali na região do Aquiles Stengel. Ele foi atingido por vários disparos e socorrido com vida, encaminhado ao hospital. Mônica Dal, bom dia para você, bom trabalho também nessa quinta-feira. Como está o pastor e o que apontam as investigações? Obrigada, Alberto. Bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco. A Polícia Civil está investigando esse caso como uma tentativa de homicídio. A gente não vai falar onde essa vítima está internada por segurança, mas o pastor Cristiano José Caçator, de 36 anos, está no pronto-socorro. O estado de saúde dele não é considerado grave e ainda hoje ele deve passar por uma cirurgia. Ontem, por volta das 10 da noite, a gente está acompanhando algumas imagens do Londrina News e também da Polícia Militar que mostram a movimentação nessa rua da zona norte de Londrina. Ele tinha voltado de um culto que tinha ministrado em uma igreja da cidade de Cambé e estava em casa. Ele mora com uma família no Jardim Primavera. Depois de alguns momentos, uma pessoa, ele contou para a Polícia Militar que um homem o chamou para sair do lado de fora e depois atirou contra ele pelo menos 3 vezes. Esses disparos atingiram as pernas e também os braços. O pastor Cristiano não soube dizer o motivo dessa situação, nem se conhecia o suspeito, que por enquanto está foragido e ainda não foi também identificado. Claro que os vizinhos se assustaram bastante com os tiros, porque foi no final da noite, uma rua com várias residências, e agora a Polícia Civil está investigando esse caso, como eu disse inicialmente, como tentativa de homicídio. A gente vai ouvir mais detalhes com o delegado João Reis, da Delegacia de Homicídios aqui de Londrina. Ele é pastor pentecostal, não tem nenhum antecedente criminal e nós ainda não temos qual seria a motivação, porque no local, quando ele foi atendido, tanto pela equipe de bombeiro e pela equipe de policiais militares, ele disse que não sabia por qual motivo foi alvo de disparos. Claro, agora nós vamos ouvir ele posteriormente, se tiver condições clínicas, ouvir familiares, vizinhos e amigos, para tentar chegar aí numa possível motivação. Uma coisa é certa, quem foi lá foi atrás dele porque chamou ele pelo nome. Ele foi até o portão para atender essa pessoa e aí acabou, infelizmente, sendo alvo de tentativa de homicídio. Bom, nesse momento já nós temos equipes de investigação em diligência naquela região. Também conversei já com o serviço reservado do 30º Batalhão, que é responsável por aquela região norte da cidade, para tentar aí chegar numa possível motivação e autoria. Aí, situação das últimas horas aqui em Londrina, esse pastor atingido por vários disparos, mas nós estamos de olho também numa situação ainda mais grave, ocorrida ontem em Apucarana. Um idoso foi morto, a companheira dele foi ferida, gravemente ferida, e a polícia está tentando, Mônica, avançar com as investigações. Ontem chegaram a falar na prisão de 2 suspeitos, mas na verdade não tem ninguém preso até agora, já se sabe o que motivou esse crime. Ninguém preso, viu, Alberto? A gente trouxe a informação de que 2 pessoas foram encaminhadas para a delegacia, foram ouvidas pelo delegado André Garcia, da cidade de Apucarana, mas essas pessoas não tinham nada a ver com a história. Foi somente parte da investigação. Infelizmente, o estado de saúde dessa idosa de 64 anos, segundo a apuração da Luciane Cordeiro, nossa produtora, é bastante grave. Ela permanece na UTI do Hospital da Providência e o estado dela é gravíssimo. Essa idosa está entubada ainda nessa manhã. A gente lembra que ontem, possivelmente na madrugada, 1 ou 2 pessoas, a Polícia Civil quer entender ainda, invadiram a casa desses idosos. Depois disso, eles foram bastante agredidos e o companheiro dessa mulher de 64 anos acabou morrendo, não suportou os ferimentos. Ele tinha 75 anos. O delegado André Garcia também confirmou o latrocínio, o roubo seguido de morte. Isso porque os celulares e dinheiro das vítimas foram levados. Isso eles descobriram somente depois, porque eles foram verificar a cena do crime, que a casa estava toda bagunçada. Foi aí que eles deram falta de alguns objetos desses idosos. A gente agora vai acompanhar uma entrevista que foi gravada pela Luciane Cordeiro com o delegado Marcos, que é o delegado-chefe de Apucarana, também está nessa investigação e trouxe mais detalhes a respeito desse crime bárbaro que aconteceu na cidade ontem. A gente recebeu informações
teria tentado vender esse telefone em uma biqueira, num ponto de venda de drogas aqui na cidade. Nesse local, a gente recebeu a informação de quem poderia estar na posse desse telefone celular, que era o telefone celular da vítima. E por volta das 8 horas da noite de ontem, ainda nós conseguimos localizá-lo. E com esses elementos de informação que nós tínhamos, né, a gente autuou em flagrante esse suspeito aí por ter participado dessa ação criminosa. No interrogatório dele, ele nega que ele tenha participado desse crime. Tivemos aí uma testemunha, né, que falou que ele teria ido até a sua residência para oferecer o celular, que possivelmente era o celular da vítima. Fazer uma atualização então. Ontem, no fim do meio-dia Paraná, se falou em 2 prisões que depois, ao longo da tarde, a Polícia Civil disse que não tinham ocorrido ainda. Mas nas últimas horas, o delegado falou agora aí que tem sim uma pessoa que acabou sendo presa durante a noite e está recolhida ali na delegacia de Apucarana, porque há essa suspeita de que essa pessoa tenha sim envolvimento no assassinato deste homem de 79 anos. A casa, inclusive, segundo a Polícia Civil, estava toda revirada. O assassino ou os assassinos chegaram a comer na residência, enfim, um ato aí de selvageria e agora toda essa investigação para apurar se foi um mero latrocínio para tentar roubar alguma coisa ou se há outras motivações envolvidas em relação à morte deste homem e ao ato de violência contra essa mulher que segue internada em estado grave. A gente vai agora para Jataizinho. A Catherine Tanan está por lá acompanhando as consequências do rompimento de um reservatório de água. Até porque hoje aulas estão suspensas em escolas municipais justamente pela dificuldade no abastecimento. E outros serviços estão sendo atendidos com caminhões-pipa. Catherine Tanan, que providências estão sendo tomadas, como está o atendimento na cidade e também como está aquela senhora que se feriu em meio à enxurrada, em meio a toda aquela água que vazou do reservatório. Oi, Alberto, movimento grande por aqui hoje é de caminhões-pipa. Passou um pela gente agora, deixa eu dar uma olhadinha se ele tá por aqui, olha só. Tá assim, estacionado em frente à empresa que faz o abastecimento da cidade. Movimentação por várias ruas de Jataizinho foi essa. São caminhões que vêm de cidades vizinhas, caminhões que estão atendendo, ajudando moradores que mais precisam, aqueles moradores que não têm caixa d'água e estão há mais de 24 horas sem abastecimento, sem conseguir, por exemplo, fazer comida, sem lavar roupa, sem tomar banho. São esses moradores que estão recebendo apoio das prefeituras de cidades que ficam próximas aqui à cidade de Jataizinho. Hoje pela manhã a gente acompanhou vários moradores com baldes em frente às suas casas para receber esse auxílio. Cada caminhão desse consegue carregar aproximadamente 6.000 litros de água e vai distribuindo um pouquinho para cada residência daqueles moradores que estão aí esse tempo todo sem conseguir água potável. Alguns bairros aqui da cidade de Jataizinho já estão com água potável. A prefeitura divulgou uma nota há pouco atualizando os bairros que já estão recebendo água. Falo para vocês que são os seguintes: Vilas Frederico, Bernardes, Pavão, Jardim Paraíso, Conjunto Stephanie Germano e também a região central. Esses já estão com água, mas a prefeitura também deu um aviso. Apesar do retorno do abastecimento, avisaram que agora, até o início da tarde, haverá uma interrupção rápida, justamente porque eles precisam fazer ajustes em outras redes de distribuição de água, para que eles possam, até o final do dia, tentar fornecer água potável para toda a população. Essa é a informação de momento passada pela prefeitura aqui da cidade. Por conta dessa dificuldade de abastecimento, as escolas e as creches estão sem atividades hoje, as creches principalmente porque precisam dar banhos nas crianças e isso não é possível, não dá conta com a caixa d'água que eles têm. Os postos de saúde conseguem fazer o atendimento porque dá conta com a caixa d'água e também recebem esse apoio com os caminhões, pipa, que estão distribuindo água. Conversamos hoje pela manhã com vários desses moradores que estão recebendo esse apoio com caminhão-pipa e também recebendo apoio de vizinhos, aqueles que ainda têm água, estão distribuindo, estão ajudando. Ontem choveu aqui, eles também coletaram água da chuva, estão fazendo aqueles serviços, às vezes lavar calçada, conseguir colocar água da chuva ali para dar descarga, para não ficar completamente sem água. Olha só. Totalmente sem água. Nós ficou sem água.
Você tem caixa de água? Sim, tenho. Deu para usar a sua caixa de água? Deu para usar. Até tem um pouquinho ainda, a gente está usando da caixa d'água. Mas está cuidando para usar menos? Para usar, mas a gente não sabe quando volta, né, agora. A gente não tem que usar menos. Não dá para limpar a casa, não dá para desperdiçar água, né, até voltar a água. A gente tomou banho com a água da chuva, aí depois veio o caminhão-pipa, daí eu peguei para lavar louça, fazer janta. Hoje eu vi uma mensagem no meu celular que o caminhão vai vir depois das 5h30. Se acabar essa água que eu tenho aí antes das 5h30, vou ter que ficar esperando até as 5h30 daí, né? Eles voltar com o caminhão da pipa para encher. Tá pouquinho já. Tá acabando. Tá acabando. Que Deus, né, ajude que eles conseguem fazer essa água voltar logo para casa, porque tá difícil, né? Agora, Alberto, lembrando que tudo isso foi causado pelo rompimento do maior reservatório de abastecimento de água aqui da cidade de Jataizinho. Está aqui bem do nosso lado, né? Fica no centro da cidade, um dos pontos mais altos da cidade de Jataizinho. Era como uma caixa de água de concreto. 1.200.000 litros de água vazaram quando uma das paredes desse reservatório caiu. Durante a madrugada de ontem, imagens de câmera de monitoramento registraram isso. Essa água toda foi para cima de residências, derrubou pelo menos 3 casas, né? Que foram as casas mais afetadas e deixou na mão 3 famílias, né? Principalmente 3 famílias que tiveram aí que recorrer essa noite, por exemplo, dormir na casa de vizinhos, dormir na casa de parentes, porque eles não tinham para onde ir, ficaram sem teto. Nós conversamos hoje de manhã com a Regina, ela que morava quase que muro a muro com esse reservatório de água, tinha uma distância aí de 1,5 metro, um corredor que ficava livre para que o pessoal da empresa de abastecimento pudesse fazer a manutenção desse reservatório. Ela disse hoje de manhã, então, que passou a noite na casa desses parentes e pretende, então, passar os outros dias na casa de um imóvel que a prefeitura está cedendo por tempo indeterminado. Olha só o que disse a Regina mais cedo para nós. O prefeito chegou e conversou comigo, falou: Regina, pode ficar tranquila que nós vamos arrumar, você pode procurar um lugar para vocês ficar, a prefeitura vai pagar o aluguel, arcar com tudo. Aí era eu, né? A família da minha mãe, minha família, a família da minha mãe e o inquilino. Aí arrumou casa para todo mundo. A gente está sendo bem atendida assim pela prefeitura, pelo prefeito. E vocês estão precisando de doação de alguma coisa? Então, agora a gente nem... Acho que vai precisar sim, mas agora eu nem sei o quanto eu perdi, o que eu preciso, entendeu? Não temos mais nada, acabou tudo, né? Agora eu não sei nem falar, né? Importante que a gente está com vida e pouso, aqui tem o vizinho, a vizinha, e um está ajudando a gente, né? Sobre esse apoio da prefeitura aqui de Jataizinho, a gente pediu mais detalhes para a prefeitura sobre os valores que vão ser pagos, onde efetivamente são esses imóveis, mas nós não conseguimos essa resposta até o momento. Na nota que foi divulgada pela prefeitura, é informado apenas que o município está dando todo o apoio a essas famílias. Sobre a dona Idalina, mãe da Regina, que ficou sob os escombros quando as casas caíram. Dona Idalina morava ao lado da filha dela, da Regina, precisou ser internada, tem mais de 70 anos, foi transferida ontem do hospital de Ibiporã para a Santa Casa de Londrina, precisa passar por uma cirurgia, mas até o momento não foi possível que ela passasse por esse procedimento. A família está aguardando, inclusive está tentando uma nova transferência de hospital da dona Idalina para que ela consiga essa cirurgia. Ela que fraturou aí algumas partes do corpo, precisa urgentemente desse procedimento para que fique bem. A gente, Alberto, segue por aqui, está chovendo nesse momento aqui na cidade de Jataizinho, mas depois do cenário de ontem, hoje está tudo muito mais calmo e a gente segue torcendo para que a cidade consiga o abastecimento normalizado e as famílias consigam se estabelecer em imóveis aí que são cedidos, devem ser cedidos pelo município. Obrigado, Catherine, ao vivo de Jataizinho. Ainda nessa edição tem mais informações, esse impacto todo com aulas suspensas, com serviços sendo atendidos por caminhões-pipa devido ao rompimento desse reservatório. Aqui em Londrina, no centro da nossa cidade, temos mais prejuízos para um comerciante. Dessa vez, comerciante ali da Rua Sergipe. A loja dele foi invadida durante a madrugada, estragos, produtos levados, enfim, mais uma ação aí que
sobrou para a polícia investigar. Mônica Dal, o que as câmeras flagraram e qual o desfecho dessa invasão? Olha, Alberto, felizmente o desfecho foi prisão e também objetos recuperados. A gente vai mostrar aí as imagens de câmeras de segurança dessa loja que fica na rua Sergipe, bem na lateral. A gente tem o camelódromo ali, na lateral do camelódromo é o local que fica essa loja. Olha só, a gente vê que essa pessoa invade a loja quebrando um cadeado que segura essa porta de alumínio. Depois ele ainda estraga bastante também essa porta, praticamente rasteja para dentro desse comércio, começa a revirar ali primeiro a parte dos caixas e decide levar alguns notebooks. Ele também leva os carregadores desses notebooks, desses computadores aí. E depois de revirar toda a loja, causar esses estragos, ele consegue sair. Mas felizmente essa loja tem aí, paga, né, uma empresa de vigilância. Rapidamente esse vigilante chegou e depois a polícia militar também foi acionada. Enquanto eles estavam por ali, conseguiram achar esse homem envolvido nesse crime que aconteceu na madrugada na rua Sergipe. A gente vai acompanhar mais detalhes na entrevista do Lucas, que é o dono dessa loja. Vamos ouvi-lo. Já estão fazendo a reconstrução da porta, né? Que ela foi alavancada e puxada, então entortou. Mas é isso. Salientando que foi rápido a ação tanto da segurança, que a gente tem várias seguranças aqui do local. Então eles chegaram em 2 minutos, já estavam até a loja, mas foi muito rápido. O rapaz entrou, pegou os notebooks e saiu em seguida. Mas de imediato também já foi pego e a gente conseguiu recuperar. É que o centro na parte da noite é bem complicado. A gente vê várias fiações sendo roubadas, então fica meio à mercê essa parte central. Mas com o alerta a polícia foi muito rápida, muito prestativa e conseguiu recuperar. A gente acabou de receber da Polícia Militar o relatório completo dessa ocorrência e esse homem de 31 anos que foi preso, ele tinha levado da loja então 3 notebooks, 2 fontes para carregar esses notebooks e também um smartphone bastante caro que estava nessa loja. Depois eles conseguiram recuperar tudo, o Lucas já recebeu os produtos de volta, mas os notebooks principalmente estavam bem estragados, então ele vai ter que vender por um preço abaixo do mercado. Então tem esse prejuízo da venda, há também o prejuízo de conserto da porta. A gente acompanhou quando os funcionários de uma outra empresa chegaram lá para iniciar esse conserto, porque a loja fica insegura enquanto essa porta de alumínio não for consertada então por esses funcionários. Ao longo dessa ocorrência, Alberto, o pessoal da Polícia Militar também encontrou uma outra envolvida, uma mulher de 29 anos que teria um relacionamento aí com esse outro de 31 anos. De acordo com a Polícia Militar, ela estaria envolvida em um outro furto que aconteceu na rua Sergipe, em um outro comércio, onde fios de um ar-condicionado foram levados e até mesmo parte do equipamento. A gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná. Essa mulher de 29 anos também foi presa e a polícia conseguiu recuperar alguns pedaços de fio ali. A gente não sabe se ainda vai ter alguma serventia, mas há objetos recuperados e 2 pessoas presas. Esses 2 vão responder por furto qualificado. Alberto. Valeu, Mônica, obrigada. As situações aí têm se repetido. Tivemos reunião, inclusive, entre a Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, NACIL, a Associação Comercial, semanas atrás, com a promessa aí de reforço no patrulhamento e nas investigações. No caso de hoje, o ladrão foi preso, ou seja, se minimizou os prejuízos, mas é claro, esse reforço é necessário para se evitar novas ocorrências e a ação de mais criminosos. 12h10. O DR, setor do governo do estado responsável pelas rodovias estaduais, prometeu reparos nas rachaduras que surgiram no acostamento da PR 445 em Irerê. Problema mostrado ontem, primeiramente aqui no seu Meio Dia Paraná. E hoje nós retornamos à rodovia para conferir como está a situação por lá, se os reparos já estão realmente sendo feitos e se as rachaduras foram contidas. E aí, Vanessa, qual a situação hoje?
Alberto, sabe o tapa-buracos? Pois é, agora tem o tapa-crateras. Foi isso que foi feito até agora ali na PR-445. Claro que não resolveu o problema, foi um paliativo, algo emergencial e bastante precário, que a gente não sabe por quanto tempo vai conseguir realmente conter o avanço daquelas rachaduras. Antes de detalhar melhor o serviço então que foi feito, vamos ver como é que estava o buraco agora cedo, né? Porque a gente esteve lá vendo a cratera e constatamos que já tinha piorado em relação ao que a Mônica mostrou ontem aqui no Meio-Dia Paraná, viu? As rachaduras já tinham se alargado, em alguns pontos também o asfalto já tinha afundado um pouco mais. Lembrando que esse problema ocorreu ali na pista sentido Londrina-Curitiba, um pouco antes do trevo de Irerê. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, essa cratera se estende ali por cerca de 15 metros. Em alguns pontos, se você chegar bem pertinho, vai ver que o desnível já bate quase no joelho, então é uma cena realmente que assusta bastante. E em outros pontos também, o desnível, né, as crateras que elas se estendem pelo acostamento, elas já encontram também a pista principal, a pista de rolamento por onde os veículos circulam. Por isso mesmo, existe sim uma preocupação de quem trafega por lá, até depois de ver, né, tantos problemas que a gente teve em estradas aqui do Paraná recentemente. A gente conversou com alguns motoristas que falaram dessa preocupação. Aquilo lá tem que arrumar logo, senão vai acontecer algum acidente lá, né? E está só aumentando pela imagem que eles mandaram para mim, a tendência é aumentar mais aquilo lá. Eu acho que seja excesso de chuva e um pouquinho da falta de manutenção também. Ela está avançando para a pista, né? Começou do acostamento e está entrando para dentro. Já está desmoronando lá já, né? Eu acho perigoso, é assim. Eu moro no Paiquerê, é o meu caminho todo dia, eu faço essa área aqui, ando na 445. Até por isso, né, desde ontem já havia alguns cones sinalizando o local. Ontem também a assessoria do DR chegou a dizer que já estavam fazendo, até finalizando o serviço lá na rodovia. Hoje eles atualizaram, corrigiram essa informação, disseram que o material não tinha chegado a tempo e que a intervenção começaria hoje. Como você viu aí, nós chegamos bem cedinho, então antes das obras começarem. E a gente encontrou com 2 funcionários, né? Estávamos lá quando chegaram 2 funcionários da terceirizada do DR para fazer, né, a primeira avaliação, esperando chegar caminhão, material, e eles se surpreenderam com o que viram. Eles falaram: opa, isso aqui não se trata de um tapa-buracos não, né? O problema literalmente é mais embaixo. Mesmo assim, a opção ali, por enquanto, foi por jogar uma massa asfáltica, fazer um sela-trinca para tentar conter as infiltrações. Esse foi o objetivo, inclusive, confirmado para a gente por um representante do DR de Biporã, que estava por lá, mas que não quis gravar a entrevista. E aí, esse trabalho emergencial, ele vai servir para segurar, então, as infiltrações até que seja feita a recomposição do asfalto ali no acostamento da PR-445. Esse, sim, um trabalho bem mais demorado. Enquanto isso, o trânsito fica em meia pista. A princípio, a gente achou que era algo só enquanto os operários estavam ali, né, para a segurança deles. A própria Polícia Rodoviária Estadual dizia isso no meio da manhã. Só que a informação agora confirmada pela própria PRE e também pelo DR é que o trânsito vai ficar em meia pista até que seja terminada essa obra mais completa, mais complexa da recomposição. Então, os cones estão por lá para sinalizar. Os motoristas vão ter que enfrentar, né, um certo tipo de transtorno trafegando em meia pista. A expectativa é que o trabalho seja concluído até o fim de semana, mas isso se o tempo ajudar. Infelizmente, a gente tem visto ainda que tem muita chuva, muita instabilidade por aí. A gente lembra ainda que a PR-445, aquele trecho, foi duplicado em 2021. Inclusive, hoje tinha uma representante da construtora que fez esse serviço e ela disse que realmente ali eles acreditam que não foi uma questão de falta de manutenção, mas do excesso de chuvas. Então, Alberto, orientação para todos os motoristas que passarem por lá é ter bastante atenção, desacelerar, passar devagar, porque vão encontrar o trânsito em meia pista e até pelo perigo ali, que realmente a gente, quando olha bem de pertinho, dá medo, viu? Aquela cratera, se não for feito algo definitivo, a tendência é que aumente mais. Valeu, Vanessa. Para quem é leigo como nós, só ver aquele tipo de reparo ali não dá devido à tranquilidade, né? Até porque não se sabe qual a situação por baixo e se realmente vai conter ali esses afundamentos. Mas claro, né, vai evitar a entrada de mais água, mas vamos ver até que ponto, né, esse trecho do asfalto não voltará a ceder. Obrigado aí a Vanessa Navarro
E aquele reforço, né? Se você passou por ali, de repente, de uma hora para outra, percebeu que as rachaduras voltaram a se intensificar, liga logo para a Polícia Rodoviária Estadual, já deixa o alerta ali, justamente para que possa ser feito todo um isolamento, um cuidado e evitar aí uma situação muito mais grave. Olha só que belo visual, nós fomos presenteados hoje no começo da manhã, o sol surgindo no horizonte, né? Essa faixa ali do sol surgindo logo cedo, mas ao longo da manhã não ficou tão intenso assim, ao contrário, as nuvens já retornaram novamente e como a própria Kathleen falou, em alguns pontos da região já temos uma chuva fina, né? Aquela garoa nesse horário de almoço. Aqui no centro de Londrina o tempo está fechado, mas a princípio sem chuva, pelo menos aí nessa imagem. A temperatura por aqui é de 25 graus. 25 lá em Paranavaí, noroeste do Paraná, também com um tempo instável nesta quinta-feira. Aqui no mapa eu tenho uma geral de como está o tempo em todo o estado. Olha só, tem uma faixa com tempo um pouco mais firme, pegando do sul do estado aos Campos Gerais, mas ainda com possibilidade de pancadas de chuva ao longo da tarde. Áreas de instabilidade também predominam no norte e norte pioneiro do Paraná, com chuva a qualquer momento. Temperaturas hoje começaram ali nos 18 graus em Rolândia e Apucarana e vão chegando aos 28 em Cornélio Procópio, 29 em Jacarezinho e Bandeirantes, passando dos 31 graus em Bandeirantes ao longo da tarde. Em Londrina, o dia teve o início com 20 graus, a previsão de chegarmos aos 29 ao longo da tarde. À noite, ainda uma temperatura consideravelmente elevada, 28 graus é o que indica a meteorologia. Vereadores devem ter direito a auxílio alimentação? Certamente há muitos questionamentos sobre este benefício para políticos. Fato é que a proposta foi apresentada por vereadores de Itambaracá, cidade na região de Bandeirantes, e será colocada em votação. Mônica Dal, o que prevê esse projeto e quais as razões para vereadores terem um auxílio alimentação? Ô, Beto, vou te falar, esse projeto de lei está dando o que falar lá na cidade de Itambaracá, que fica na região de Bandeirantes. Isso a gente ficou sabendo conversando com colegas jornalistas e também com alguns moradores. A gente tentou, ao longo da manhã, contato com diversas pessoas da Câmara Municipal dessa cidade, por WhatsApp, por telefone, diversas maneiras, mas a gente não teve nenhuma resposta, até mesmo para entender a justificativa desse projeto que foi apresentado no início do mês de março e vai ser votado hoje na sessão que começa a partir das 6h30 da tarde. A gente tem algumas telas aí para explicar melhor para o telespectador sobre esse projeto, então, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Itambaracá o auxílio alimentação para os vereadores e todos os servidores efetivos e comissionados integrantes do quadro de pessoal da Câmara. O valor desse auxílio alimentação, vocês estão vendo aí na tela, R$1.000. Também questionamos por diversas vezes, por telefone, como seria pago esse auxílio alimentação, porque no projeto de lei isso não está especificado. Por exemplo, vai ser em dinheiro, né? Essa quantia vai ser depositada junto com o salário ou será através de um cartão alimentação, por exemplo. Não tivemos essa resposta. A gente tem outra tela para que o telespectador veja também os valores dos salários na cidade de Itambaracá. Olha só, 9 vereadores no total atuam na Câmara. O salário é de R$ 4.754 e 5 servidores, que têm salários que variam entre R$ 1.672 a R$ 3.942,50. Essa cidade, ela tem cerca de 6.500 habitantes, com poucas empresas e também indústrias. Tem uma renda média baixa da população. E aí a gente viu também a quantidade do salário desses vereadores e servidores. A gente reforça que todos os moradores da cidade estão convidados para acompanhar essa sessão que começa na Câmara Municipal a partir das 6h30 da tarde. A gente também viu imagens aí cedidas pelo nosso parceiro lá da região, o Wilson Moreno, que mostram o tamanho dessa cidade de Itambaracá.
E a gente reforça também, então, que o valor possível desse auxílio alimentação será de R$1.000. Mas hoje acontece a primeira votação, normalmente é a segunda votação, para no final esse projeto ser encaminhado para a aprovação da prefeita da cidade. A gente vai seguir acompanhando, Alberto, para ver qual vai ser o resultado e o placar dessa votação, que acontece hoje às 6h30 da tarde. Obrigado, Mônica. E você acompanhando o Meio Dia Paraná, hein? Vereador deve ter direito a auxílio alimentação. O salário já é de quase R$5.000 e a proposta é de um auxílio de R$1.000 para eles. Vereadores, claro, não têm sessões todos os dias da semana, são sessões pontuais, a duração nem é tão longa assim, mas está aí a proposta de auxílio alimentação. É para servidores também? Sim, para servidores também, mas para vereadores também. Ou seja, a questão é se o vereador, o ocupante de um cargo político, deve ter direito a auxílio alimentação no valor de R$1.000. Proposta que será votada hoje em Tambaracá, em sessão na Câmara de Vereadores. A Sanepar terá que fazer calçadas nos arredores dos Igapós 3 e 4, ali na região da Avenida Castelo Branco. A obrigação está num contrato entre a Sanepar e a Prefeitura de Londrina. E só agora essa exigência deverá sair do papel. Para quem mora ou passeia por ali, a estrutura é motivo de muita reclamação. São 2 espaços cheios de encantos naturais e tão bonitos que vivem preenchendo álbuns de família. Mas falta o básico para permitir a mobilidade de todos os frequentadores: calçadas. Eu acho que é muito falta de interesse dos políticos, dos responsáveis. No Lago 3, há calçamento em quase toda a margem da Rua Prefeito Faria Lima, em boa parte da Avenida Presidente Castelo Branco e também neste trecho de aproximadamente 200 metros na Vicente de Carvalho. No restante do trajeto, o pedestre encontra dificuldade para transitar. O problema é mais visível no Igapó 4. Não há calçadas às margens do lago. Os moradores da região se queixam que a atividade física, como uma simples caminhada, acaba sendo feita na rua, perto do meio-fio. Olha, é difícil. Encontra buracos, não tem calçadas, já caí. Principalmente quando chove, você tem que ir na rua. Muitas vezes os carros desviam da gente. Eu tenho que fazer minha caminhada todo dia aqui. Eu já levei tupicão de eu ir parar lá na frente. No mês passado, a Secretaria de Obras de Londrina designou um servidor público para fiscalizar a construção das pistas de caminhada no entorno dos lagos 3 e 4. A obra é da Sanepar como contrapartida pela exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto, firmado em 2016. E as calçadas, com 3 metros de largura, deverão ser construídas com o mesmo tipo de pavimento adotado nas pistas já existentes nos lagos 1 e 2. Pelo contrato firmado, serão 1.840 metros de pista de caminhada no Lago 3 e 2.150 metros no Lago 4. A Sanepar informou que o investimento total será de R$ 2.419.000 e que a obra já foi iniciada com o levantamento topográfico e o projeto executivo. Mas nem a Prefeitura nem a Sanepar deram mais detalhes sobre o projeto. Não explicaram, por exemplo, se as áreas já existentes com calçamento, principalmente no Lago 3, estão descontadas do levantamento atual. Também não há detalhes sobre o prazo de conclusão e se haverá pista de caminhada onde há uma chácara que impede o acesso em um trecho do Lago 3. O que os moradores da região querem mesmo é acessibilidade para usar melhor esses espaços tão bonitos. Que é um lago bonito, né? Tem a estrutura tudo legal aqui, mas falta uma calçada sim, porque bastante gente trupica, cai. No entanto que eu fiz uma cirurgia, tô liberada para trabalhar, porém tem dificuldade para andar aqui, né? Porque só é barro, literalmente. Também ali na região do Igapó, vai atrasar a conclusão da revitalização do aterro. Aterro que fica entre as avenidas Maringá e Faria Lima. Vanessa Navarro está por lá acompanhando os trabalhos e contando para você como estão as obras e se serão cumpridas a tempo. Até porque, Vanessa, pelas minhas contas, faltam 20 dias para o prazo de conclusão. Mas tem muito trabalho pela frente ainda.
Difícil, quase impossível, Alberto, porque as obras aqui estão naquele devagar, quase parando, e nesse momento paradas, inclusive, viu? Mesmo hoje com a chuva mais fraca, em alguns momentos, como agora, inclusive tempo firme, dando sol, a gente não viu nenhuma movimentação de operários por aqui. Vou mostrar para vocês, Marcelino vai mostrar um pouco do que já foi feito, do que falta fazer nesse trecho aqui em que a gente está, junto à Rua Joaquim de Matos Barreto, já quase chegando na Faria Lima. Aqui foi feito já o espaço ali das floreiras, né? Elas já foram colocadas, mas claro, ainda estão bem cruas, falta finalizar. Foi feita também a pista de caminhada, acho que dá para mostrar aqui, a pista de caminhada interna, que já tem a parte toda aqui da acessibilidade, essa já foi feita, também alguns acessos, mas falta sim bastante coisa para terminar. Inclusive as medições oficiais confirmam esse ritmo lento das obras. Até agora, segundo a Prefeitura, foram apenas 50%, ou seja, metade desse serviço que foi executado, faltando tão pouco para o prazo que terminaria aí no dia 5 de abril. Lembrando que essa obra já ganhou mais tempo. Ela deveria ter sido entregue em fevereiro, na época a empreiteira conseguiu mais 60 dias. E agora, como tem muito serviço pela frente e esse prazo dificilmente vai ser cumprido, a empreiteira já está negociando uma prorrogação com a Secretaria de Obras. E foi a Secretaria de Obras que nos informou, nos deu um retorno agora há pouco, de que está analisando o aditivo que foi feito, o pedido de aditivo que foi feito pela empresa, mas não detalhou de quanto é o tempo pedido e nem as razões dessa obra estar tão atrasada. Muito provavelmente os argumentos vão ser os mesmos usados no início do ano, né? O argumento principal, excesso de chuva que atrasa essas obras a céu aberto. Paralelamente a isso, também está em análise um pedido de aditivo de valores de R$ 438 mil para execução de serviços adicionais, né, outros custos extras da obra. Se esse pedido for aceito, a obra que já custa aí R$ 1.200.000, orçada nesse valor, vai ficar 40% mais cara. A gente lembra então que esse trabalho começou em agosto e inclui a construção de calçadas com acessibilidade, né, para pedestres, passarelas, toda a questão aí também do mobiliário urbano, já tem alguns bancos que foram instalados, outros estão por aqui, está por aqui o material, mas ainda não foi colocado, também pontes de alvenaria para substituir as de madeira, sinalização da ciclovia, a questão das floreiras que a gente já mostrou um pouquinho e também a iluminação de LED. Então, Alberto, por enquanto não dá para falar o que a gente mais quer saber. Quanto tempo mais vai levar essa obra? Porque o pessoal usa bastante essa área, como eu comentei já no começo do jornal, né? E todo mundo sabe, essa aqui é chamada de a Praia dos Londrinenses, então uma expectativa muito grande. E a gente segue de olho, né? Quanto tempo mais vai demorar e quanto mais vai custar a revitalização ali do aterro do Igapó. Obrigado, Vanessa Navarro, ao vivo com essas informações, um espaço que é de todos os londrinenses. A gente espera aí que tenha esse novo visual, que fique bem feito, mas também dentro de um prazo razoável e dentro de valores aí adequados às médias de mercado. Confira comigo essas imagens. Nós já mostramos ontem um cachorrinho que entrou em uma loja e levou embora um bichinho de pelúcia. Isso aí, claro, está dando o que falar, o pessoal se interessou bastante pelo assunto e hoje uma equipe do Meio Dia Paraná foi conversar com os envolvidos nessa história. É um crime perdoável. O cachorro entra na loja de colchões, abocanha um cachorrinho de pelúcia que estava em uma cama box para pet e sai correndo, abanando o rabo. Tudo aconteceu enquanto a Josi, vendedora da loja, estava distraída conversando com um colega do trabalho. O senhor passou na porta, estava conversando comigo e onde eu estava sentada eu não conseguia ver a parte de baixo, né, das portas aqui por conta das camas que ficam na frente. E o cachorrinho fez toda a festa ali enquanto a gente conversava. Aí, após a gente terminar a conversa, ele foi, seguiu o caminho dele e aí que eu só fui ver depois que o senhor pegou o cachorrinho e trouxe de volta. As mesmas câmeras que registraram o furto também mostraram o homem que estava com o cachorro devolvendo o bichinho de pelúcia. Ah, é muito bacana, né? Porque ele viu que realmente era daqui, então ele trouxe, né? A gente depois até tá todo mundo falando nas mídias, né? Ah, vamos dar o cachorrinho pro doguinho, devolve para ele, é ele que é o dono e tal, né? Então ficou bem engraçado assim, mas é bem bacana ele ter devolvido. De acordo com os funcionários da loja, o homem que aparece na imagem é o dono do cãozinho. Ele percebeu que o companheiro dele tinha pegado o bichinho de pelúcia dessa loja e veio devolver. E a cachorrinha de pelúcia é essa daqui,
que ganhou até um nome, agora se chama Dorinha. Dora, ela faz parte do nosso showroom aqui, do nosso mostruário, há uns 6 anos mais ou menos, né? Mas, para nossa surpresa, é a primeira vez que ela se destacou tanto assim dentro da nossa empresa, né? A preocupação nossa agora é cuidar mais da Dorinha, né? Quem sabe colocar uma coleira nela para não fugir mais ou nenhum cachorrinho levar ela embora, certo? O nome do cachorro ninguém sabe, mas ele já é um velho conhecido da área. Estes vídeos, feitos em outra loja da cidade, mostram o homem que acompanha o animal tentando tirar um tapete que ele agarrou. A dona da loja disse que essa não foi a primeira vez que ele pega o tapete, só que desta vez ela deixou que ele levasse. Aí daqui a pouco essa reportagem e todas as demais reportagens do Meio Dia Paraná estarão lá no Globoplay. Meio-dia, mais 32 minutos. Depois do intervalo, tem mais Meio Dia Paraná, com os novos semáforos que começaram a funcionar na esquina da Mato Grosso com a Borba Gato, uma tentativa de organizar o tráfego na região com vários serviços médicos. Também vamos falar de novos estudos do Fórum Desenvolve Londrina, de olho agora na pobreza. Quase 60 mil moradores da nossa cidade não têm qualquer fonte de renda. E ainda, um levantamento que aponta como está a representatividade das mulheres na política. É logo após o intervalo. Começaram a funcionar novos semáforos numa região de Londrina tomada por muitas clínicas, também um pronto atendimento e diversos laboratórios médicos. É ali na esquina da Mato Grosso com a Borba Gato. Esses semáforos foram instalados por um plano de saúde que se instalou tempos atrás ali na região e acabou aumentando a circulação de veículos por lá, criando esse impacto e até por isso há essa obrigação de minimizar os danos ali ao tráfego daquela região. Mônica Dal está ao vivo por lá para mostrar para você como que está o comportamento dos motoristas neste primeiro dia com os semáforos funcionando para valer. Olha, Alberto, muita gente se adaptando ainda. A gente vê ainda as pessoas dando uma olhada, né, vendo como está funcionando o trânsito. Mas para a gente explicar como era antes, a preferencial era dos motoristas que vinham aqui na Mato Grosso, né, onde o senhor está mostrando para vocês. Então, quem estava seguindo pela Borba Gato tinha que respeitar, parar numa placa de pare, né, que tinha aqui, e aí depois seguir. Só que isso, Alberto, para o pedestre era também muito complicado. Eu, por experiência própria, costumo usar bastante essa região aqui, ando bastante a pé por aqui, era muito difícil atravessar, né? Porque o fluxo é muito grande. Então essa sinalização, ela também foi renovada, vocês estão vendo essas faixas de pedestres. Há então 2 semáforos para os motoristas, para organizar esse trânsito, e também os semáforos para os pedestres. Então há essa melhor organização aqui e muita gente estava torcendo por isso. A gente lembra que a CMTU fez essa promessa de instalação já há algumas semanas, mas por conta da chuva, isso foi constantemente adiado. Agora a instalação aconteceu, esses semáforos estão valendo, já está tudo certo por aqui. Mas hoje de manhã, enquanto nós estávamos acompanhando a instalação, alguns problemas foram identificados, como alguns semáforos fora de sincronia, e isso teve que ser consertado até agora há pouco pelas equipes da CMTU, eles estavam aqui até agora há pouco. O que a companhia informou ainda? Que ao longo dessa semana ainda vai manter com mais frequência os agentes aqui, justamente para orientar quem passa pelo local. Como o Alberto já disse inicialmente, esse é um local que vem crescendo bastante, há também esses laboratórios, clínicas, muitas empresas, galerias, residenciais de pessoas, né, pessoas que vivem nesses residenciais, vários prédios residenciais, na verdade. Então esse é um local de grande movimento o tempo todo. A gente conversou com alguns moradores e também pessoas que costumam passar por aqui e eles deram suas opiniões a respeito da nova sinalização. Essa esquina aqui acontecia muito desastre, né? Era difícil passar uma semana que não acontecia um desastre. Então, com esse semáforo, acredito que deve melhorar, né? E precisava de uma sinalização nova, né? Sim, sim. É uma rua de muito movimento, porque tem um laboratório médico aqui embaixo, tem a Unimed aí, tem um movimento bastante intenso, né? Estão felizes, então? Muito feliz. Agora eu acho que vai diminuir. Eu acho bom, né? E por quê? Porque a gente tem o movimento dos carros, né? É bom, isso ajuda bem a gente. Vai ser bom esse semáforo? Ah, vai ser bem bom aqui, que a gente passava aqui, não tinha jeito de passar, eu sempre venho pra cá. Então eu venho andar um pouquinho sempre pra cá, mas
É bom ter um sinaleiro, que a gente ajuda bem a gente que atravessa de bicicleta, é bom ter uma boa coisa, né? Bom, e para que isso acontecesse, para que a sinalização fosse trocada e também os semáforos chegassem por aqui, houve o pedido da população. Por isso que é muito importante que a população perceba os problemas e faça a solicitação. A gente vai ouvir agora o Jonas Rico, que é gerente de trânsito da CMTU, e falou um pouco mais dos motivos dessa sinalização nova nesse local. Aqui era um ponto onde eram registrados vários acidentes. Não acidentes graves, mas acidentes casuais que aconteciam quase que diariamente, né? E em virtude da previsão de aumento de atendimentos ali na central da Unimed, como eles ampliaram ali a área de atendimento, eles tiveram que fazer um EIV, que é o estudo de impacto de vizinhança. E esse estudo contemplou então essa sinalização semafórica, que além do semáforo instalado neste cruzamento, também foi feito um upgrade ali no semáforo da Souza Naves com Borba Gato, onde foi incluído o semáforo para pedestres também naquele cruzamento. Questionamos também a CMTU para o resto da população, né? O que fazer se lá no meu bairro, por exemplo, eu achar que é preciso, né, uma nova sinalização nesse local? Quais os caminhos para que meu bairro também receba, por exemplo, sinalização e novas faixas de pedestre, por exemplo? A orientação da CMTU é que entre no site da companhia, é muito fácil, só jogar o nome ali no mecanismo de busca na internet e aí encontrar para essa solicitação. Depois, a companhia vai fazer um estudo para ver se é viável. Eles não dão prazo para que a sinalização seja instalada, mas há uma análise do local para depois a sinalização, semáforos, lombadas, o que essa pessoa pedir ser efetivamente instalado. E a gente reforça que as equipes da CMTU informaram que vão ficar aqui ao longo das próximas semanas para orientar esses motoristas e até mesmo para monitorar esses novos equipamentos, né, Alberto? Porque quando os equipamentos são novos, é possível que possam acontecer alguns problemas. Então, eles vão ficar por aqui para fazer esse monitoramento. É com você. Valeu. Semáforos novos, portanto, ali na Borba Gato com a Mato Grosso, região de muitas clínicas e hospitais, região cada vez mais movimentada aqui no centro da nossa cidade. O Meio Dia Paraná traz agora um levantamento sobre a participação feminina na política. Nós levamos em conta os cargos de primeiro escalão nas prefeituras de várias cidades do Paraná. A reportagem, você vai conferir agora, é da Alexandra Fernandes. A RPC fez um levantamento para analisar a representatividade feminina no primeiro escalão nas prefeituras das cidades onde a sede da emissora. Nos 8 municípios analisados, 31,41% dos cargos são ocupados por mulheres. Em Curitiba, das 26 secretarias que compõem o primeiro escalão, 9 são comandadas por mulheres, uma representatividade feminina de 34,6%. Percentual semelhante ao da capital tem Foz do Iguaçu, com 34,7%. No norte, em Londrina, das 22 secretarias, 6 são coordenadas por mulheres, uma participação feminina de 27,2%. Em Maringá, a representatividade é de 33%. Já Ponta Grossa tem uma mulher à frente da prefeitura. Além da prefeita, outras 6 mulheres fazem parte do primeiro escalão, uma representatividade de 31,5%. E na região central, a cidade de Guarapuava aderiu a uma iniciativa da ONU para promover igualdade de gênero nos cargos de liderança. O projeto 50-50 sugere que seja equiparado o número de homens e mulheres no poder. Com isso, desde janeiro de 2021, a cidade tem paridade no primeiro escalão. São 27 secretarias, setores e autarquias, 13 lideradas por mulheres, com 48,1%. Havia sim muitas mulheres com muita competência para exercer cargos de chefia, de secretariado. Nós podemos contar com o olhar das mulheres sobre as políticas públicas que são realizadas, fazem com que a gente tenha políticas mais assertivas. Por outro lado, Paranavaí tem 18,75% de participação feminina no primeiro escalão. Eu, para ser bem sincero, não faço avaliação nenhuma. Os meus secretários são
nomeados por questões técnicas. Se eu tiver que colocar só mulher, tiver que colocar só homem também, independentemente de repercussão que isso virá a dar, eu vou tomar a decisão que eu achar mais conveniente. E Cascavel, no Oeste, tem o menor resultado entre as cidades analisadas, percentual de 16%. Hoje, Cascavel pode ser que, no primeiro escalão, esteja entre as maiores cidades com menor percentual de servidoras mulheres. No entanto, nos outros níveis de liderança, nós temos predominantemente mulheres. Segundo a ONU, a construção de um planeta mais igualitário para as mulheres depende de todas e todos. Mulheres, homens, sociedade civil, governos. É necessário trabalhar de maneira determinada para combater as desigualdades de gênero. Para alcançá-la, é necessário um compromisso de toda a sociedade e a elaboração de leis e políticas públicas com recursos apropriados que garantam que mulheres e homens, em toda a sua diversidade, tenham as mesmas oportunidades e condições de igualdade de participação nos âmbitos político, econômico, social e cultural. Eu acho que a gente tem um diagnóstico que é positivo, né? Se a gente olhar pelo retrovisor, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente já caminhou, que 30% já é uma realidade muito melhor do que, por exemplo, de uma década atrás. Mas essa positividade tem que ser progressiva, crescente e espelhar um cenário de um futuro que seja mais inclusivo e seja comprometido com a paridade. Mas eu acho que a gente tem que ter pressa. Eu acho que não dá para esperar mais meio século para que isso ocorra. Em relação a Londrina, a Prefeitura disse que a administração incentiva a participação feminina nos cargos decisórios e que a cidade foi pioneira na criação da Secretaria da Mulher lá em 1992. Já as prefeituras das demais cidades informaram que estão incentivando formas de aumentar a participação das mulheres nos mais diversos setores. Nós também preparamos um material sobre como é o atual cenário de participação das mulheres em cargos legislativos. Na Assembleia Legislativa do Paraná, esta é a legislatura com o maior número de mulheres eleitas. A bancada feminina dobrou de 2018 para 2022. Dos 54 deputados, 10 são mulheres. Na Câmara Federal, o Paraná tem 30 deputados. Nas últimas eleições, 4 mulheres foram eleitas, uma a menos que na disputa anterior. A deputada federal Leandre, do PSD, se licenciou para assumir a Secretaria da Mulher no Paraná e quem assumiu foi um homem. As deputadas Carol D'Artora, do PT, e Luísa Canziani, do PSD, falaram sobre a participação feminina na Câmara. Infelizmente, a representatividade da mulher na política ainda é muito baixa. E isso é consequência do machismo que perpassa todas as estruturas da nossa sociedade. Então, para que as mulheres cheguem num espaço de autoridade, de liderança, elas têm que enfrentar muitas barreiras. Barreiras que passam pela cultura, que não nos veem como possíveis lideranças por causa do machismo, barreiras objetivas, então as mulheres têm duplas e triplas jornadas de trabalho, as mulheres têm mais anos de estudo que os homens e ainda não estão devidamente em cargos de liderança. Aproveitar e fazer um chamado a todas as mulheres e meninas que estão nos acompanhando para que participem do processo político. A participação de vocês é fundamental. Se a gente quer um país mais justo, mais inclusivo, de mais oportunidades, necessariamente a gente precisa de mais mulheres na política. As mulheres querem estar na política, mas as mulheres precisam muitas vezes de um incentivo. E é por isso que a Câmara Federal, a bancada feminina, faz esse chamado a vocês, mulheres. Participem da política. A política e o Brasil precisam de vocês. Nós pedimos um vídeo também para a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT, mas ela não nos enviou. 12h48. Depois do intervalo, tem a reportagem completa sobre o rompimento do reservatório de água em Jataizinho, com as atualizações do dia. Peritos vão investigar se a estrutura estava comprometida. Também os novos indicadores do Fórum Desenvolve Londrina, que analisou a situação da pobreza na nossa cidade. Zona Sul de Londrina ao vivo, temperatura agora é de 25 graus. Não saia daí, já já o seu Meio Dia Paraná retorna aqui na programação da RTC. Uma perícia vai investigar o que provocou o rompimento de um reservatório de água em Jataizinho. Por falta d'água, aulas foram suspensas em escolas municipais e serviços essenciais são atendidos por caminhões-pipa.
Uma boa notícia em meio ao caos. Voltou normal, desde cedo. Se eu não me engano, eu não acordei de madrugada, mas se eu não me engano, voltou parece que 3 horas da manhã, vi falar. Enquanto a água não vinha, ele deu um jeito de se virar com o socorro que chegou do alto, a água da chuva. Eu peguei a água da rua, lavei a calçada ontem e armazenei o resto da água no tambor que eu guardava a ferramenta para fazer a diferença, né? É um momento que você não tá esbanjando água, porque tá difícil. Mesmo assim, muitos moradores ainda estão sem água aqui em Jataizinho. Olha só o que a gente encontrou. O pessoal se ajudando. O que está acontecendo aqui? Estou levando água para minha casa que eu não tenho caixa, daí eu pego aqui na minha mãe. Estou tomando banho aqui também. Esse aqui é só para levar para o banheiro. A mãe está sendo a provedora. Eu juntei água da chuva ontem, eu sabia que ela não tinha também. Aí hoje eu liguei para ela, falei, vem buscar pelo menos para o banheiro, porque banho e comida, às vezes ela come, né? Tudo aqui, né? Porque a gente tem que se virar. Mas aqui na casa da senhora tá vindo água? Não, eu tenho uma caixa ainda. Aí o que tá sobrando a senhora tá compartilhando? É. Enquanto isso, em outros bairros, caminhões-pipa atendiam a população. Este trouxe 6 mil litros de água da cidade próxima, Ibiporã. A dona Marilza e as vizinhas ouviram o barulho do caminhão e já ficaram de prontidão na rua, ansiosas por pelo menos um pouco do que esperavam há 24 horas. O que deu para fazer sem água? Tomei um banho de chuva, porque não tem água. Foi o socorro lá do alto? Foi lá de cima, porque aqui não teve. Desde essa quarta, a cidade de Jataizinho ficou completamente desabastecida, depois do rompimento do principal reservatório no centro. Mais de 1 milhão de litros de água vazaram de uma vez e deixaram um rastro de destruição. Depois disso, não havia mais como fornecer água potável para a população. Só na madrugada desta quinta, o serviço começou a voltar ao normal, aos poucos. Foi possível manter os atendimentos de saúde, mas nas escolas e creches, as atividades estão suspensas. Como nós somos um CMEI, nós atendemos as duas etapas da educação infantil, a etapa creche e a etapa obrigatória. Então nós temos uma demanda muito grande de banho, não só o uso dos banheiros, assim como da cozinha também, porque nós trabalhamos com no mínimo 4 refeições diárias, então a gente não consegue manter todo esse trabalho em função do atendimento para a criança. A nossa perspectiva é que amanhã a gente retome. Aqui no centro da cidade de Jataizinho, o local que funcionava como reservatório e causou todo esse problema, continua interditado. O responsável pela empresa de abastecimento informou que até amanhã engenheiros devem vir para identificar o que causou a queda da parede que permitiu o vazamento de 1.200.000 litros de água. Os moradores das 3 casas que foram mais afetadas tiveram que passar a última noite na casa de vizinhos e parentes, mas esperam que os próximos dias eles possam se fixar em imóveis cedidos pelo município. O prefeito chegou e conversou comigo, falou, Regina, pode ficar tranquila que nós vamos arrumar, você pode procurar um lugar para você ficar, a prefeitura vai pagar o aluguel, arcar com tudo. Aí era eu, né, a família da minha mãe, minha família, a família da minha mãe e o inquilino. Aí arrumou casa para todo mundo. A gente está sendo bem atendida assim pela prefeitura, pelo prefeito. A Regina morava na casa bem ao lado do reservatório e perdeu tudo, ou melhor, quase tudo. Disse que deu para salvar as roupas. Quando conversamos nessa manhã, mesmo em meio a essa triste situação, ela nem pensou em pedir alguma ajuda. Só tinha em mente a mãe internada. A idosa Dona Idalina foi mais uma vítima dessa tragédia. Ficou presa sob os escombros. A gente nem sabe como que minha mãe sobreviveu, porque era a parede do quarto dela, que a parede do quarto do meu filho tinha piano, violão, bateria, isso tudo passou por cima da minha mãe. Eu até agora não consigo entender como que ela está viva. Que bom que ela está viva. Graças a Deus. Nossa Senhora, foi Deus mesmo que cuidou dela, né? A gente vai seguir acompanhando. Agora há pouco a Prefeitura divulgou que há uma previsão de retomada das aulas em escolas municipais amanhã em Jataizinho, mas que ainda vai atualizar isso ao longo da tarde. Hoje, aulas totalmente suspensas, justamente pela falta de água ali em Jataizinho. Faltando 4 minutos para 1 da tarde, abri espaço agora para as participações de telespectadores, muitos deles escrevendo em relação à proposta que será votada hoje à tarde por vereadores de Itambaracá
prevendo a criação de um auxílio alimentação para servidores e também vereadores no valor de R$1.000. Maria Antônia, depois de eleitos, os representantes do Legislativo não ouvem mais o povo e começam a abusar do poder. Por isso, o Judiciário tem que cumprir o seu papel com imparcialidade e impedir que vereadores, deputados e senadores só legislem em causa própria. Também sobre esse assunto, a participação de Laura Maria. É revoltante os vereadores terem auxílio alimentação, pois o salário deles já é alto em relação aos demais trabalhadores, principalmente os aposentados que se obrigam a viver com o salário mínimo e não têm nenhum auxílio para complementar a sua renda. Esse projeto será votado hoje às 6 da tarde, lá em Itambaracá, e claro, a população pode comparecer para se posicionar a favor ou mesmo de forma contrária. E claro, é papel de todo cidadão acompanhar essas discussões. Agora o Márcio Vendrametro. Boa tarde, Alberto. São muito necessárias essas obras de revitalização no aterro do Igapó. Nós, londrinenses, merecemos essas melhorias. Revitalização que deveria terminar agora em abril, mas o calendário está atrasado. A Prefeitura já informou que está analisando um aditivo de aproximadamente 40 dias no prazo, ou seja, as obras terminando ali em maio, comecinho de junho, e a análise também de um aditivo contratual de mais R$438 mil nos custos dessa obra de revitalização. Foram divulgados hoje novos indicadores do Fórum Desenvolve Londrina, que discute os desafios para o desenvolvimento da nossa cidade. E desta vez, os alvos são as famílias de baixa renda. Vanessa, o que mostram os indicadores? Alberto, são dados que revelam que, além da pobreza em si, essa população tem uma grande dificuldade de ter acesso a oportunidades para sair dessa situação. Hoje pela manhã, entidades de diversos setores, representantes da sociedade civil organizada, acompanharam a divulgação dos resultados do estudo Comunidades Vulneráveis, que trouxe aí perspectivas de trabalho e renda para essas pessoas. A gente tem aqui alguns dados. O estudo apontou que 13,5% dos londrinenses já foram vítimas de preconceito ao tentar conseguir um trabalho. Isso, claro, afeta principalmente os trabalhadores mais pobres. Outro dado que assusta, viu? Dados da Secretaria de Assistência Social apontam que quase 60 mil londrinenses não têm nenhum tipo de renda, portanto, eles dependem de doações ou verbas de programas sociais do governo. Isso equivale a 10% da população da nossa cidade, o que acende aí um alerta para que Londrina crie mais oportunidades para esse público. O estudo, inclusive, discutiu também propostas, não só para inserir essa parcela da população no mercado de trabalho, mas também em projetos de qualificação, de educação, de cultura, enfim, poder realmente dar acesso a essa população à cidadania. E essa discussão, de temas importantes para o futuro da cidade é um dos papéis justamente do Fórum Desenvolve em Londrina. Para esse ano, os estudos vão tratar do crescimento de atividades empresariais aqui na cidade. Alberto, estudos muito importantes, mas principalmente se eles levarem a ações reais, Tá certo. E no caso das empresas e indústrias, é justamente a tentativa de gerar renda, gerar emprego para atender essa população aí que passa tantas dificuldades. Obrigado, Vanessa Navarro, participando mais uma vez aqui do Meio Dia Paraná. O presidente Lula está em Foz do Iguaçu hoje. Essa é a primeira visita dele ao Paraná desde que assumiu o novo mandato em janeiro. O motivo da visita de Lula à fronteira é a posse de Enio Verri como novo diretor-geral brasileiro da Itaipu. No discurso, Enio Verri disse que a Itaipu vai voltar a colaborar com o governo federal com recursos para combater as desigualdades sociais. Já o presidente disse que Enio assume com a responsabilidade de fazer a Itaipu contribuir com a sociedade e que o Brasil tem que contribuir também para que outros países do Mercosul cresçam juntos. A cerimônia de posse durou cerca de 1 hora. Em seguida, o presidente Lula foi para uma reunião com o presidente do Paraguai. Falamos do presidente em Foz do Iguaçu e agora temos imagens ao vivo lá da fronteira. A temperatura é de 29 graus, por lá o céu está azul, o tempo está bem mais firme do que aqui no norte do Paraná. E você confere agora nessa outra imagem, pegando o Lago 1, a barragem do Igapó e também a região da Avenida Inglaterra. Por aqui, a temperatura é de 25, 26 graus, é isso? 26 graus nesse momento aqui em Londrina, temperatura um pouco mais amena se comparada, claro,
a oeste do estado, que tem sol nesse momento. Na primeira parte da previsão, eu já tinha comentado que para hoje à tarde poderemos ter novas pancadas de chuva e a dúvida que fica é sobre os próximos dias, o que vem por aí. Sexta-feira ainda não será aquele dia de tempo efetivamente firme não, mas você observa que essa faixa em amarelo está se aproximando do norte do Paraná e trazendo áreas com um tempo mais firme, afastando aquelas áreas de instabilidade e permitindo que o tempo fique um pouco mais firme. Sexta-feira ainda poderemos ter chuva em toda a nossa região, principalmente norte e norte pioneiro do Paraná. É aquela chuva não tão volumosa assim, cerca de 4 milímetros, espaçada ao longo do dia e em diferentes pontos. Mínima amanhã, 16 graus em Apucarana e as máximas 29 em Apucarana e Cornélio Procópio e 30 graus em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Agora, repare bem essa outra tela que traz um sinal de esperança para quem está de olho em tempo firme, para passear no fim de semana, tirar fotos, curtir a família ao ar livre. Olha só, quinta, sexta e sábado ainda com instabilidade. Só que dia após dia o volume de chuva vai diminuindo. Amanhã em Londrina, máxima de 30 graus com 5 milímetros de chuva. No sábado, 31 graus de máxima com apenas 1 milímetro de chuva, ou seja, no sábado ainda teremos nuvens, mas chuva muito pouco. E no domingo, um cenário que há tempos não se via por aqui. Olha só, o sol vai aparecer em meio a algumas nuvens, mas sem previsão de chuva para esse domingo, é o que indica a meteorologia. Em Londrina, mínima de 18, máxima de 32 graus. Previsão então de tempo firme no domingo para Londrina e todo o norte do Paraná. Amanhã, a Giovana Machado vai estar por aqui para atualizar em detalhes, para confirmar para você se essa previsão de tempo firme no domingo se mantém efetivamente, enfim, como será todo o fim de semana. Antes de encerrar, temos mais imagens ao vivo da nossa cidade aí, conferindo outros pontos de Londrina. Gleba Palhano, Lago Igapó 2. Hoje tivemos reportagem falando das obras do aterro do Igapó. Se você perdeu, logo mais dá para conferir lá no Globoplay e também repassar adiante. No G1 também você acompanha informações atualizadas a todo momento e ao longo da tarde com nossas equipes aqui na programação da RTC. Logo mais tem o Boa Noite Paraná com Wilson Soler e Ellen Anacleto. E a gente volta a se encontrar amanhã às 11h45. Meu muito obrigado pela companhia, a você um forte abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.